Eu vou mostrar para vocês aqui no matemática como que a gente consegue usar a matemática para estudar essas questões de continuidade e tal. Primeiro um aviso importante, né? Eu particularmente não confio muito nesses cálculos de limite usando a matemática, principalmente porque muitas vezes ele dá o limite como sendo indeterminado e alguma simplificação que a gente faça às vezes ajuda a fazer as coisas. Eu fiz aqui de forma bem elementar. Tem jeito de matemática você declarar que a variável é real, eu nem fiz isso. Então essa é uma das coisas que gera limite da determinado. E eu vou me basear naquela questão que eu tinha deixado nos slides da projeto, tá? Então a função é o seguinte, ela é x² vezes y² sobre x² mais y², se xy for diferente de zero, e no caso zero, ou seja, f de 0, 0 é zero. Né? Eu defini separadamente aqui, vocês vão entender por quê. Então vamos ver como que a gente faz para calcular fx. Esse fx aqui é sempre o fx, tá? A derivada parcial com respeito a x. Então o fx é só o comando é d de fx. Quando você faz o d de fx, eu não tinha definido aqui, sempre na matemática é shift enter, tá? Então shift enter, shift enter. Então ele calcula a derivada parcial com respeito a x. Aí aqui eu estou pedindo já para ele dar uma simplificada na expressão, ele junta tudo e deixa aqui. Muito bem, então ele calcula fx, mas ele calcula na expressão que eu dei de f. Então ele calcula ignorando o valor na origem, ele calcula para xy diferente de 0, 0. Então se você quer calcular o fx, a derivada parcial com respeito a x, na origem, tem que fazer pelo limite. Como que é a definição? Eu vou calcular o limite de quem? Essa conta aqui no matemático, eu estou pedindo para ele trocar o x por h e o y por zero. Que eu estou calculando f de 0 mais h, vírgula 0, né? Então vai dar h0, menos o f do 0, 0. Lembra que eu defini separado o f do 0, 0, né? Tudo isso dividido pelo h, quando h tende a 0. 0. Então, eu tenho aqui a expressão da derivada parcial para valores não nulos e a derivada parcial na origem é 0. Vou fazer a mesma coisa para o fy. Fy já tem a conta já simplificada aqui. Isso vale para xy diferente de 0, 0. Para calcular na origem, eu faço a mesma coisa. O fy do 0, 0 é o limite de f. Agora, como é a derivada parcial com respeito a y, eu faço f de 0,0 mais k, então é 0k, menos f de 0, 0, dividido por k, e mando k tender a 0. Então a derivada parcial com respeito a y na origem também dá 0. Vamos calcular agora as derivadas de segunda ordem. Então vou calcular f de x fora da origem. A derivada de segunda ordem, né, derivando duas vezes com respeito a x, eu só coloquei o d de fx e pedi de novo para ele fazer o d dessa coisa, com respeito a x. Tem essa expressão aí, começa a ficar feia a expressão. Agora na origem, como é que a gente faz? Bom, para calcular na origem, a derivada de segunda ordem com respeito a x na origem, por definição, ele é o limite de quem? De fx de h,0, porque é a derivada parcial com respeito a x, menos fx de 0, 0, dividido por h. Tudo isso com h tendendo a 0. Então, dá 0. Então, qual que é fxx? Fxx é essa expressão daqui para xy diferente de 0, 0 e é 0 quando for 0. Então a gente já tem a expressão. A gente quer ver se é contínuo agora. Como que a gente percebe se é contínuo? A gente vai ter que pegar essa expressão do fxx, calcular o limite dela e vai ter que dar 0, que é o valor dela na origem. Então vamos lá. Se a gente manda calcular o limite desse jeito, né? Desse jeito ele vai calcular o limite com várias variáveis. Então ele vai calcular o limite que a gente está calculando. Coloquei xy entre chaves, mandando para 0, 0. Faz isso, o matemático diz que é indeterminado. Bom, se ele diz que é indeterminado, vamos estudar um pouco mais esse limite. Vamos calcular esse limite, então, por partes, né? Vamos calcular por caminhos. Vamos fazer o x ir para 0 primeiro, depois o y. E se a gente fizer agora o contrário, dá 2. Olha só que coisa. Eu vou mostrar para vocês como que está acontecendo por trás disso aqui, ó. Fxx é isso. Eu vou vir aqui no fxx e vou fazer o x dar 0. Então eu estou no caminho x igual a 0. Quando eu substituo o x igual a 0 na expressão, eu ganho 2.
então o limite vai dar 2. Então por esse caminho o limite dá 2, que é diferente do valor da função, que era 0. Então ela já não é contínua. Mas nota que se você vai pelo caminho y igual a 0, dá 0, né? Então é outro motivo. Então ela, primeiro, essa função não tem limite tendendo na origem. E ela também não é contínua. De novo, por que ela não é contínua? Porque eu não estou calculando o limite aqui, eu só estou substituindo o x igual a 0 na expressão da função. A expressão da função é essa. Quando você faz x igual a 0, você zera esse cara aqui, zera aqui embaixo, divide tudo, sobra só o 2. Então f de x, quando eu substituo o x por 0, dá 2. E aí vai dar 2 sempre. Como f de x é 0, então ela já não é contínua. Bom, como que a gente pode perceber isso usando coordenadas polares? Aqui eu substituí xy pelas coordenadas polares, né, f de x, dá uma expressão complicada que quando eu mando simplificar, simplesmente desaparece o meu r. Então, percebe que para valores diferentes do ângulo, né, meu ângulo está t ao invés do θ, para valores diferentes do ângulo eu teria valores diferentes do limite. Então esse limite realmente não existe, a f de x não é contínua. A gente faz a mesma coisa para fy, fy para x diferente de 0 é essa coisa aqui. Na origem eu tenho que calcular por definição, então é o limite de quem? Do fy. Aí eu estou pegando a fy e derivando com respeito a y. Então eu vou pegar o limite do fy de 0k menos o fy do 0, 0, tudo dividido por k, dá 0. Então agora eu sei a expressão da fy. É essa coisa aqui para xy diferente de 0, 0 e é 0 para xy igual a 0. Verificar a continuidade, fazemos a mesma coisa, calculamos o limite, a matemática dá aqui indeterminado, então a gente vai calcular uns caminhos. Se a gente calcular uns caminhos igual antes, num caminho dá 2, no outro caminho dá 0. Então significa que o limite não existe, logo a função nem é contínua. A gente pode perceber isso também calculando coordenadas polares, né? Ver que quando eu substituo coordenadas polares eu fico com uma expressão que não envolve r, então ela certamente vai dar valores diferentes conforme os caminhos que eu pego. E aí a gente faz com f de x, né? F de x você pode fazer a mesma coisa. Bom, tá aí na planilha. A questão mandava mostrar que as derivadas de segunda ordem não são contínuas. Eu percebi que muitos de vocês esqueceram de olhar o f de x e o f y, porque a gente sempre fica fazendo as derivadas mistas, né? fxy, fyx. Mas também a gente tem que conferir as derivadas de segunda ordem com respeito a uma mesma variável. Então era isso, pessoal. Eu deixei essa planilha no site, tá? Sugestão, para quem for usar, não confie muito nessas planilhas, nesses resultados matemáticos para limite, não. Mas ele é muito útil para calcular, por exemplo, essas derivadas para xy não zero. Para atender a zero, é melhor você construir no matemática usando a definição de limite, tá bom? Bom, isso aí, valeu.